paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quinta-feira, lição 10, falsos doutores, baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, que diz: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Para hoje, meus irmãos, o pastor Minaldo Renovato vai falar-nos acerca dos falsos doutores, dos falsos mestres, pessoas que se desviaram da verdade de Deus. É interessante, meus irmãos, que muitos dos falsos mestres hoje começaram bem, começaram pelo caminho da verdade, mas com o decorrer da caminhada cristã, ela começou a ser seduzida pelas coisas que o inimigo começou a lhe oferecer. E ali ela despertou para um lado carnal, para um lado mundano, e acabou se afastando da verdade. E começou a ser então um falso mestre, um falso doutor. E assim, quando eles, a princípio, muitas das vezes, como andavam no caminho correto, no caminho certo, tinha admiração de muitas pessoas. Mas, afastando-se dos caminhos do Senhor, da simplicidade do Evangelho, e começam a ensinar coisas falsas, coisas erradas, aquelas pessoas que o admiravam, muitas delas o acompanham. E ele começa então a prejudicar outras pessoas. Então é necessário nós estarmos atentos contra os falsos mestres. E para isso é necessário nós estarmos ouvindo quem? Os verdadeiros mestres. O que outros mestres da palavra de Deus têm a dizer acerca daquele assunto. O próprio apóstolo Paulo, aqui no contexto de 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, que conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra. Então, ou seja, o verdadeiro mestre, o verdadeiro doutor na palavra de Deus, é necessário ele pregar a palavra. Inste a tempo e fora de tempo. Ou seja, não há uma ocasião específica para ensinar a palavra de Deus. Em qualquer momento, em qualquer hora, a pessoa que tem o dom de ensinar deve se dispor da palavra de Deus e ministrar ao coração das pessoas. Para quê? Para redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, ele deve usar o dom, o talento que Deus lhe deu para confrontar, para repreender, para exortar com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, não é de forma rude, não é de forma áspera, mas ele ensina porque ele quer ver o bem das pessoas. Porque quem quer ver o bem das pessoas, ensina a verdade, fala a verdade. E por que o mestre, o doutor, ele deve fazer isso? Porque, diz o verso 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Nós já estamos vivendo esse tempo, mas tendo comichão nos ouvidos, como que a verdadeira palavra de Deus incomoda as pessoas, até mesmo muitos que se dizem crentes, que estão dentro da casa de Deus, não suportam mais a sã doutrina. Muitas das vezes, a simplicidade do Evangelho, acha algo muito fútil, acha algo muito, vamos dizer assim, simples, estão querendo ouvir coisas maiores, mistérios de Deus, revelações, né? E aí acontece, quando aparece alguém que diz, irmão, essa noite eu vou trazer as revelações de Deus. Você olha as páginas do Instagram, do Facebook, do YouTube, essas pessoas, está lotado. Agora, quando tem um irmão lá, um pastor, ministrando a palavra de Deus como ela é, esse homem não tem profundidade, esse homem não tem muito conhecimento, esse homem não sabe o que está falando. Então é necessário nós darmos crédito quem verdadeiramente fala a palavra de Deus como ela é, de forma simples, de forma clara, de forma didática,
Então hoje os mestres doutores muitas das vezes são rejeitados dentro da igreja evangélica, porque as pessoas querem ouvir o pregador, querem ouvir o profeta, querem ouvir aquela pessoa que tem eloquência. É claro que nós podemos pregar a verdade com eloquência, mas o ensino é algo mais didático, porque muitas das vezes o que se fala numa pregação eloquente, muitas das vezes a pessoa não pensa o que está dizendo, não está refletindo o que está falando. E há muitas pessoas eloquentes pregando a mentira, mas por causa do jeito que ela expõe, do jeito que ela fala, as pessoas dão crédito para ela. Agora fica uma crítica também para nós. Não é porque estamos pregando a verdade que nós devemos pregar a verdade como se fosse uma mentira. Os amados irmãos, então nós estamos aqui é a palavra de Deus. Não, podemos ensinar de forma didática, de forma eloquente, de forma com graça de Deus, que as pessoas possam sim atentar para aquilo que nós estamos ensinando. Então, meus irmãos, esses dias, esse tempo que o apóstolo Paulo dizia a Timóteo, nós já estamos vivendo. Pessoas que não suportam, pessoas que não sofrem mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Aí o que acontece? Amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Então aqui mostra o coração mau da pessoa. Como esse tempo, como esse século presente está conduzindo as pessoas às coisas mundanas, às coisas carnais. E quando aparece uma pessoa que prega essa doutrina, essa pessoa é radical, essa pessoa é quadrada, essa pessoa é retrógrada, essa pessoa é fundamentalista. Então, ou seja, as pessoas querem ouvir aquilo que lhes agrada, aquilo que lhe dá prazer. Os pregadores coaches do YouTube, os pregadores que massageiam o ego das pessoas, que a pessoa sai ali, bênção de Deus. Mas são pessoas que não confrontam o erro, são pessoas que são coniventes com o erro, são pessoas que passam a mão na cabeça no erro das pessoas. Então, ou seja, a graça de Deus, ela é favor e merecido para resgatar o pecador, para que ele não vive mais no pecado. E aí o que Paulo diz mais? Amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Então hoje também nós vemos a realidade disso, da pessoa que é um desigrejado, a pessoa que já não tem mais compromisso com a igreja local, a pessoa que já não tem mais compromisso de estar debaixo do pastoreio de um homem de Deus. Não, meu pastor é Jesus, a igreja sou eu, E a pessoa fica em casa e fica escolhendo os doutores, os profetas, os ensinadores que ela quer ouvir. Então, quando ela não gosta de um, ela muda para o outro, ela procura outro e vai ouvir o que ela quer. Ela vai ouvir aquilo que lhe traz prazer, satisfação. A pessoa que quer ouvir, não, Deus te entende, Deus te compreende, Deus é amor, Deus não se importa da maneira que você está. Olha, fique tranquilo, E aí o que vai dizer o verso 4? Com isso as pessoas se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas diz o versículo 5, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então nós vemos, meus irmãos, que os falsos doutores estão por aí, disseminando as suas heresias, disseminando os falsos ensinos a serviço de Satã. E nós que temos a verdade também temos que fazer o contraponto, temos que pregar dentro de tempo e afora de tempo. Temos que ministrar ao coração das pessoas a verdadeira e genuína palavra de Deus. E os irmãos podem perceber que os falsos doutores, os falsos mestres, eles distorcem a verdade de Deus. Eles acrescentam e tiram coisas da palavra de Deus. Eles estão em busca de fama, de prestígio. Eles estão em busca de dinheiro. Quase todos esses profetas que fazem live, está lá um lugarzinho que você pode entrar para fazer um depósito, para fazer ali uma doação.
né? Então, ou seja, são pessoas que promovem isso não com o intuito de trazer a revelação da palavra de Deus para as pessoas, mas de fazer um movimento para que através disso sensibilize as pessoas para ganhar dinheiro. É terrível, meus irmãos. Pessoas também que estão em busca de satisfação sexual ilícita. Isso são os falsos mestres. Esse é o propósito. Os falsos mestres, eles são divisores. Eles são rebeldes, são insubmissos à liderança da igreja. Por isso, muitas das vezes eles fundam os seus próprios ministérios, suas próprias igrejas. E a ordenança de Deus é que nós devemos nos afastar dessas tais pessoas que aparentam serem piedosos, mas por trás, meus irmãos, são imorais, são gananciosos, são avarentos, são rebeldes. Nós devemos nos afastar, nós devemos ignorar, devemos provar, como diz lá em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, que provavam os apóstolos e viam que realmente eles não eram apóstolos de Deus. Então é necessário hoje nós conhecermos a palavra de Deus, buscarmos a orientação do Espírito Santo de Deus, ouvirmos os verdadeiros mestres e doutores, para que não sejamos induzidos e conduzidos aos falsos ensinos, a doutrinas de demônios que são ensinados pelos falsos mestres. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor Jesus nos guarde e que nós permaneçamos na simplicidade do Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.